um aplicativo específico. Vamos ver como é que eu me adapto a ele. Vamos lá. Tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, vocês estão percebendo, né? Tô falando com vocês aqui no Instagram. Tô fazendo meu chá preto. E estou entrando aqui na live. Olha, já estou ao vivo. Acabei de ver que eu estou ao vivo no YouTube. Estamos prontos e preparados por aqui, tá? Bel, se alguém estiver lá, por favor, já dá um oi, já manda aquele joinha de que tá tudo certo. Estou totalmente a caráter com a primeira semana da cultura do chá no Brasil. Camiseta maravilhosa, porque essa live, na verdade, essa aula, ela é justamente para a semana, tá? A semana vai até domingo. Até domingo. Vem pro YouTube. Vem pro YouTube que vai estar lindo. Oi, Bel! Pronto. Então tá tudo certíssimo. Obrigada, Bel. Muito obrigada. Gente, quem tá entrando no Instagram aqui, vem pro YouTube. Bora começar então? Eu vou me apresentar, porque vai que, né? Depois as pessoas que assistem não conhecem. Eu tô aqui com todos os chás para mostrar para vocês, tá? Seguinte, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta carinhosamente chamada de live aula, especialmente preparada para a primeira semana da cultura do chá no Brasil. Quem não está acompanhando ainda, começou na segunda-feira, vai até domingo, tá? Confiram toda a programação em semanadochat.com.br. Eventos online, como esse daqui que vocês estão, e eventos presenciais em vários estados do Brasil. Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Belo Horizonte, olha, gente, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, tem muita coisa, muita coisa mesmo, tá? Não percam, porque se vocês estão aqui vendo essa live, oi, Rô, bom dia, porque certamente vocês têm interesse, tá, em saber mais sobre a cultura do chá. Quem tá entrando, gente, estamos no YouTube, link direto aqui na bio do Instagram, só clicar lá, ok? Vou deixar mais um tempinho aqui no Instagram para quem estiver entrando a acessar. Sou Renata Cássia, para quem não me conhece, muito prazer em quem está aqui que eu não conheço também, seja pessoalmente, seja virtualmente. Eu sou especialista em chás e criadora da Infusorina que vai fazer 8 anos. 8 anos. E, bom, o que vem a ser uma especialista em chá, né? Algumas profissões não regulamentadas ainda, mas algumas formações e especializações entram nesse título, podendo assim dizer. Especificamente, eu tenho formação como sommelier de chás, por uma escola da Argentina, como tea blender também por uma escola da Argentina, e especialista em alguns níveis em formação pela formação da Escola de Chá em Baú, que fica aqui no nosso Brasil. E o que eu vou passar para vocês nessa aula de hoje? Eu quero levar vocês, gente, a minha intenção é levar vocês para um mergulho, literalmente, no Vale do Ribeira. Mas, Renato, o que você fala tanto desse Vale do Ribeira? Gente, o Vale do Ribeira é onde fica Registro, considerada a capital de chá no Brasil, tá? E eu vou trazer, assim, eu já vou chegar trazendo uma frase que eu acho ela muito impactante, tá? Vocês sabiam que o Brasil foi o primeiro produtor de chá no Ocidente? Vocês conseguem imaginar isso? Literalmente, ele foi o primeiro país em que se produziu chá fora do Oriente. Eu acho isso incrível. Mas não começou no Vale do Ribeira, tá? A gente não vai abordar a história do chá no Brasil. Já existem conteúdos sobre isso. Tem no blog da Infusorina, infusorina.com/blog. Tem também, durante a Semana do Chá, muitos especialistas falando sobre isso, sobre a história do chá num contexto geral no Brasil, mas hoje a gente vai falar do Vale do Ribeira, tá? Onde a gente tem, então, Registro, a capital de chá no Brasil. Vou colocar aqui a apresentação de slide, coisa mais linda que eu nunca fiz isso. Sonho que um dia o Instagram consiga fazer. Léo, Carla, galera, vem pro YouTube, tá? Temos, então,
o Vale do Ribeira? Deixa eu olhar aqui no YouTube, tá tudo certinho, tá aparecendo, lindo, maravilhoso. Tá. Galera, é o seguinte. Então, chá no Brasil, um contexto voltado especificamente para esta região, tá? Muito embora o chá no Brasil não tenha chego diretamente no Vale do Ribeira, na cidade de Registro, o Vale do Ribeira na cidade de Registro e região, chegou lá no Rio de Janeiro, tá? Oi, Tê! A Tê, produtora linda, maravilhosa, Citimada, entrou no Instagram, vem pro YouTube, Tê. Link ali na bio. Olha só, por que esse contexto do Vale do Ribeira ele é tão importante? Bom, para mim, gente, foi através do Vale do Ribeira que a Infusorina nasceu, tá? Eu não vou me alongar nessa história, mas a Infusorina nasceu porque conheci Fazenda Maia, produtora Maia. Por consequência, a Maia me apresentou o Sítio Chimada e por causa da história dessas famílias é que a Infusorina ela foi criada nesse mundo para poder compartilhar com quem tivesse o coração aberto os chás brasileiros e, obviamente, a cultura do chá. Só para vocês terem um pouco de noção da importância, tá? Da importância que tem para mim e do valor que tem para mim poder falar para vocês sobre o Vale do Ribeira, tá? Quando a gente fala de Vale do Ribeira, a gente tem esse seguinte mapa. Vocês podem ver que são algumas cidades, são alguns municípios. A gente tem Registro ali bem no meio em branco e a gente vai se atentar a Registro e o município vizinho que está ali logo na divisa que chama Sete Barras. A gente sempre fala Registro, capital do chá no Brasil, mas desde alguns anos para cá, especificamente desde 2017, a gente tem a entrada circunstancial do município de Sete Barras através de uma família produtora, tá? E bom, falei um pouquinho sobre mim, falei rapidamente o porquê que a Infusorina foi criada. E vamos falar então onde fica o Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira, ele é um vale que se divide entre São Paulo e Paraná. Então nós temos no vale 22 municípios que fazem parte do estado de São Paulo e 7 municípios que fazem parte do estado do Paraná. Registro e Sete Barras são de São Paulo, tá? E, bom, para vocês terem uma ideia, cerca de 59% de toda a Mata Atlântica que a gente tem no Brasil, ela está concentrada no Vale do Ribeira. Isso só para a gente pincelar um pouquinho, tá? Aí a gente começa a pensar em todo o contexto, indicação geográfica que nós temos para esses chás produzidos no Brasil. Sejam eles da família Maia, sejam eles da família do sítio Chimada, sejam eles da família do sítio Yamamaro. Todos eles terão, sim, um contexto, como diz o Milton da Maia, nós estamos rodeados pela Mata Atlântica em si. E isso, gente, é algo que é um cenário abundante, é um cenário que traduz os chás do Vale do Ribeira em aromas e sabores literalmente únicos. Eu não estou falando de terroir única exclusivamente, é claro que quando a gente fala de clima, de solo, né, de todas essas questões, a gente está falando de terroir aí, pensando um pouco no vinho, né, mas muito além. Vocês vão perceber ao longo dessa aula, dessa nossa conversa, na verdade, porque eu estou vendo aqui os comentários, vocês vão perceber que, muito além do terroir, os nossos chás, os chás do Vale do Ribeira, chás brasileiros, eles são ricos também numa indicação geográfica, são famílias imigrantes japonesas que se instalaram no Brasil e que hoje produzem chás muito específicos, de características, então, novamente, muito únicas, tá? Vamos lá. Esse aqui é um navio importantíssimo. Eu não sei se alguns de vocês já viram ou não esse navio, mas esse é o Kassato Maru, tá? Eu vou só sair aqui do Instagram. Gente, nós estamos ao vivo lá no YouTube. O link tá diretamente aqui na bio do Instagram. É só clicar que a gente tá indo pro YouTube, tá bom? Um beijo. Encerrei aqui. E pronto. Muito obrigada pela paciência de vocês. Vamos lá, então. Kassato Maru, que eu estou trazendo aqui para vocês,
é um navio de suma importância na história que a gente tem do chás no Vale do Ribeira. Ele atracou no Porto de Santos, aqui no Brasil, em junho de 1908, mais especificamente no dia 18, tá? No cais número 14, se não me engano. E dentro deste navio, os primeiros 781 imigrantes japoneses, então, desembarcavam em solo brasileiro. E Casato Maru, na verdade, ele também, além de um navio, que pra gente que superficialmente por aqui a gente está pincelando e entendendo um pouco dessa história que também é nossa, ele é muito além de um navio, tá? Ele também é um símbolo. Por que ele é um símbolo, tá? Aqui no Brasil, esse dia, do dia 18 de junho, ele é considerado o dia da imigração japonesa, certo? Já no Japão, ele é considerado da emigração ultramarina. Então, esse navio ele é um símbolo, literalmente um símbolo, tá? Dessa chegada do que viria a se tornar tudo que a gente tem hoje. E se a gente for pensar um pouco, né, não está muito distante dos nossos avós, não está muito distante dos nossos pais e também não está muito distante dos nossos bisavós, ou seja, é uma história ainda muito atual. Tem no Instagram da Infusorina algumas lives que a gente fez durante a pandemia, que não aconteceu a Rota, que é um evento anual. Nós gravamos, enfim, me emociona aqui, nós gravamos algumas lives com todas as famílias, com o seu Tomio Makiuchi, enfim, lendas vivas do chá. Por isso que quando eu falo que essa história ela está muito mais próxima do que a gente imagina, é verdade, tá? 1908. Então vamos lá. A promessa para esses imigrantes na chegada desse navio era literalmente de prosperidade. Foi um acordo entre Brasil e Japão que teria aí um tratado de 5 anos de duração, tá? Onde quando esses imigrantes chegaram no Brasil, era mato, literalmente mato. Vocês vão poder acompanhar isso que eu estou falando com as próprias palavras das famílias, falando literalmente. A família Maia, por exemplo, falando: olha, quando os meus avós chegaram aqui, era mato, tiveram que abrir na mão, tá? E as primeiras atividades desses colonos era essencialmente agrícola, tá? Com o quê? Arroz, especificamente arroz, principalmente arroz, entre outras culturas, tá? Inclusive, o museu não está mais ativo na cidade de Registro, mas esse museu que tem hoje fica dentro de uma fábrica enorme, fábrica KKKK. E o rio que passa lá, por que se chama cidade de Registro, né? Porque a Registro é cortado pelo Rio Ribeira, e nesse rio passava todas as mercadorias agrícolas passavam por lá, paravam na cidade de Registro e eram registradas. Não tem muito a ver com chá, mas eu acho uma curiosidade que faz muito sentido a gente saber, né? Então, essa fábrica, na verdade, ela não é mais ativa, ela é um patrimônio ali da cidade. Ela não está mais aberta, é um museu que está fechado no momento. Cheguei a conhecer, tem no blog também. As famílias doaram algumas peças para esse museu, porque tem chá lá no museu também, que está inativo. Mas Registro, então, tem esse nome por este motivo, tá? E aí a gente tem o ano de 1913 e 1920, já pulando alguns anos de 1908, onde, como eu comentei, as atividades eram essencialmente agrícolas e ainda não se falava, não se cultivava o chá, tá? A história com o chá no Vale do Ribeira começou em 1913, lá no mês de novembro, coincidentemente, a época em que a gente realiza a Rota do Chá, geralmente finalzinho de outubro, começo de novembro, tá? E como que ocorreu? Em 1913, nós tivemos um assentamento em uma colônia, chamada de Colônia de Iguape. Nós não tínhamos ainda o nome de registro, tá? E aí, logo mais para frente, essa colônia foi batizada de Katsura. E logo no ano seguinte, aí, em 1914, ocorria alguns assentamentos especiais, dentre eles de
3 famílias específicas. Nós tivemos na cidade de Registro, aí então, o assentamento, as famílias Amaya e Shimada, e 6 anos depois, em 1920, no bairro da Raposa. Vocês vão me escutar falar muito sobre esse bairro da Raposa, que fica na cidade de Sete Barras, que também fica dentro do vale. Lembra? Lá no primeiro mapa. E eu fico muito feliz, gente, porque tô aqui falando que a Infusorina tem 8 anos, vai fazer 8 anos. Ela foi criada muito por essa minha paixão sobre o chás, muito por essa minha vontade de dar voz ao chá brasileiro, ao chá produzido no Vale do Ribeira. E é muito feliz falar isso em 2022 e trazer uma apresentação para vocês que vai além da cidade de Registro, tá? Literalmente, nós temos um outro município fazendo parte dessa história atual, porque esse contexto ele é atual, cheio de história, mas ele é atual, tá? Então, nós estamos falando de 2 municípios importantíssimos, tá? Então, é isso. Eu gostaria que vocês tivessem esse número na mente de vocês. Entre 1913, Amaya Sítio Shimada, e 1920, Sítio Yamamaro, então, lá no município de Sete Barras. E a Miriam mesmo, do Sítio Yamamaro, conta que o próprio sítio da família sempre ficou na divisa. Por que sempre ficou? Porque foram muitas idas e vindas, muitos reajustes das linhas de divisão dos municípios, e o sítio da família Yamamaro já esteve aí envolvida nessas dúvidas, tá? Eu queria ler um trecho para vocês, deixa eu pegar aqui, deixa eu passar para o próximo slide, mas eu queria ler um trecho para vocês de uma entrevista que eu fiz com a Miriam. E aí, ela conta um pouquinho dessa história, e eu vou ler, tá? Peço licença para vocês para ler, daqui a pouco eu falo de Torazo Okamoto. Tô aqui tomando um chá do sítio Yamamaro, aqui. Vou mostrar todos eles, tá, gente? Bom, vamos lá. Um pouco da história do bairro da Raposa. As famílias da comunidade do Raposa se ajudavam muito entre si. Desde a época da colonização, em torno de 1913, a primeira família que chegou, inclusive, lá está até hoje, elas foram colonizando aquelas áreas com muita garra e coragem. Formaram, então, 21 casas de conversas. Lá, as pessoas se reuniam para conversarem e se ajudarem, principalmente para resolverem os problemas das estradas. Vou abrir aqui um parênteses. Lembra que eu falei quando esses imigrantes chegaram no Brasil e tiveram que abrir tudo? Pois é. Essas casas de conversa, que a Miriam muito conta, teve uma live agora no Instagram da Infusorina e a Miriam contou muito sobre isso, sobre essas casas de conversa. Elas eram e são usadas praticamente até hoje, não tem mais esse nome, mas vocês vão perceber ao longo do tempo, principalmente quem puder conhecer o Vale do Ribeira e essas famílias, que existe um senso de comunidade muito forte, tá? Isso já faz parte da cultura japonesa, né? E ficou muito enraizada aqui no Brasil, porque eles chegaram com situações completamente desfavoráveis àquelas que eles imaginavam que chegariam, tá? Voltando. Com o passar dos anos, as casas de conversa desapareceram e, em 1955, fundou-se a Associação Nipo-Brasileira do Bairro da Raposa, recentemente alterado para ANBBRR, a Associação Nipo-Brasileira do Bairro da Raposa e Região. Pra gente, parece só mais um fato histórico, tá? Mas não é, gente. Não é só mais um fato histórico. Isso significa o quê? Isso significa que a região, além do bairro da Raposa, que vocês estão percebendo que dentro do município de Sete Barras é muito importante para aquela região, está se fortalecendo, tá? Pra vocês terem uma ideia, essa casa especificamente, essa associação, se reúne há 65 anos. Há 65 anos. Ali, existiam também famílias que tinham alambiques e plantação de café. Gente, o café ele faz muito parte da imigração, tá? Cultivava-se muito café nessa região também. As famílias que se instalaram no bairro não conseguiam mais sair de lá,
porque a estrada era péssima e a mudança a cavalo não era possível, porque o cavalo não passava. Ela até citou aqui o comentário de Dona Isabel, uma das moradoras do bairro, dizendo que o cavalo atolava sempre. Mas, Renato, o que isso tem a ver com o meu chá de hoje, na minha xícara, que vem aqui nessa embalagem linda, em português, com todas as informações? Gente, tem tudo a ver, tá? Porque quando a gente fala de chá, que é a Renata que está falando, a gente está falando de hereditariedade, a gente está falando de história. Todo e cada chá que chega até vocês tem uma história. Não dá para a gente saber a história de todos eles, é óbvio, mas todo chá que chega até vocês tem uma história, tá? E essa é a história do chá do Vale do Ribeira. Bom, vamos lá. Todo mundo aqui quer saber. A Bel aqui está comentando, nunca esteve tão longe de chegar na rota. A Bel está inscrita na rota e a gente está ansiosa aqui, né, Bel? A gente está ansiosa sim. Mas bora lá, vamos falar então sobre Torazo Okamoto, porque eu sei que vocês querem me saber quem é Torazo Okamoto. Renata, eu já ouvi falar de Torazo Okamoto. Aliás, quem aqui já ouviu falar? Eu não sei quem é que tá ao vivo aqui comigo, porque diferente do Instagram, eu não consigo ver quem é, tá? Eu sei que tem algumas pessoas aqui. A Lina tá aqui, a Bel tá aqui, a Rô tá aqui. Quem é que tá aqui, gente? Dá um oi pra mim, pra eu saber com quem que eu tô falando. Eu gosto. E eu não sei também se vocês já ouviram falar de Torazo Okamoto, tá? Mas Torazo Okamoto, ele é praticamente o pai do chá no Vale do Ribeira. Falando de uma forma íntima, tá, gente? Ele se radicou na região na década de 30, tá? Em 1934, também na colônia, na cidade de Registro. Vocês percebam que a gente está se concentrando muito ali nessa cidade, tá? O grande sonho. Cauana tá aqui, Lígia tá aqui, que honra! Oi, Dê! Obrigada, meninas, obrigada pela presença, viu? Obrigada mesmo. E bom, Torazo Okamoto, então. Oi, Clau, Goiás, gente do céu! A Cláudia tá com a gente na rota, não tá, Clau? Ó, Torazo Okamoto, então, se radicou na cidade de Registro, tá? Em 1934, e o sonho de Torazo Okamoto era literalmente trabalhar com o chá, trabalhar com a indústria do chá no Vale do Ribeira, tá? No Brasil. E olha, a Lígia também tá, a Lígia tá com a gente. Gente, desculpa, fui aqui pro comentário. A Lígia, ela tá pela segunda vez inscrita na Rota do Chá. A Lígia foi ano passado com a gente, tá novamente esse ano. E também tá participando da Semana do Chá. Olha, depois aqui dessa live, vão lá, corram no site da Semana do Chá, acessem o Instagram da semana e fiquem por dentro de todo o conteúdo, tá? Oi, Ju, obrigada, Ju, obrigada mesmo. Bora continuar então, né? Que vocês não querem bate-papo, vocês querem ouvir a história do Vale do Ribeira. E bom, o grande sonho de Torazo Okamoto era então trabalhar com o chá, certo? Na região. Mas, nessa época, já na década de 30, nós já tínhamos um pouco da cultura do chá, tá? Porque não chegou, lembra, não chegou em Registro primeiro, chegou em outros estados do Brasil primeiro. Nós tínhamos na região a Camellia sinensis, variedade sinensis. Brevemente, quando a gente fala da planta do chá, nós falamos de Camellia sinensis. Tudo que vem de outras plantas, nós não vamos chamar de chá nesta aula, nesta live, tá? Erva mate, camomila, erva cidreira, hortelã, a gente vai chamar de infusão botânica, tá? Tecnicamente. Então, assim, Camellia sinensis é a planta do chá, que se divide em duas variedades principais. Existem outras variedades, mas tem duas que você vai encontrar com muito mais frequência. Camellia sinensis, que significa de origem da China, tá? De origem chinesa, e Camellia sinensis assâmica. Assam é uma província da Índia, então a gente entende que é de origem indiana. São plantas, vocês já perceberam que uma está na China, outra está na Índia, e aí a gente vai, né, para a região e tudo mais, são variedades muito distintas entre si, tá? E aí quando a gente vai para o chá, falando da planta, a gente está falando de um produto agrícola. Então, a planta que nós tínhamos aqui no Brasil, no Vale do Ribeira, Camellia sinensis, ela não se adaptou à nossa região, tá? Então, não havia um futuro próspero, por exemplo, se a gente tivesse que depender única e exclusivamente da Camellia sinensis de origem chinesa, tá? E esse fator
instigou Torazo Okamoto por outros motivos do chá do Brasil, que em outro momento a gente pode até fazer uma live para falar sobre isso. Mas isso instigou Torazo Okamoto, que tinha, tá? Torazo Okamoto tinha expertise nisso. Torazo Okamoto já tinha trabalhado na indústria do chá lá no Japão. Então, ele percebeu uma oportunidade de introduzir a variedade de Camellia sinensis assâmica na região. Por motivos óbvios, né? Pelo nosso clima, tá? Pelo solo, enfim. Ele queria porque queria Camellia sinensis assâmica. E o que aconteceu? Torazo Okamoto, então, retornou para o Japão alguns anos mais tarde. Vocês vão perceber, durante a rota a gente conversa, desculpa eu estar trazendo a rota o tempo todo, mas é porque isso que eu estou contando para vocês, a gente vivencia durante a rota. E isso que eu estou trazendo para vocês, por mais que sejam fatos históricos, eles estão vivos. Dona Uma estimada lá, com 95 anos, seu Tomio Makiuchi. Então, assim, as famílias contam isso durante o evento e a gente vai conversando. E na rota a gente escuta muito isso. Essas famílias que vieram, esses imigrantes japoneses que vieram para o Brasil, eles deixaram grande parte da sua família no Japão. Então, assim, gente, é muito, muito, muito comum a gente escutar histórias de Sítio Yamamaro, por exemplo. Nós temos 2 mestres de chás na família do Sítio Yamamaro, a Miriam e seu Kazu, que são 2 irmãos. Seu Kazu, para vocês terem uma ideia, eu tô aqui pulando um pouco a história, não vou contar tudo, depois eu chego lá, mas o seu Kazu, ele foi morar por anos no Japão, porque lá no Japão ele conseguia morar e conseguia subsidiar a família dele aqui no Brasil. E essas idas e vindas dos imigrantes japoneses aqui no Brasil para o Japão, do Japão para o Brasil, ela era muito intensa. E acontece até hoje. Essas famílias têm ligações, né, com o Japão. E vira e mexe, essa troca ocorre. Então, o que aconteceu? Torazo Okamoto, em uma das idas ao Japão, no retorno no navio, o navio parou, então, no Sri Lanka, Ceilão. Ceylon Tea, para quem gosta de chá preto, Sri Lanka é bem familiar. Para mim, por exemplo, amo. O navio de Torazo, que Torazo Okamoto estava, parou, então, no Sri Lanka. E lá no Sri Lanka, ele teve acesso, tá, a alguns chazais. E esse acesso a alguns chazais teve acesso a ele algumas sementes. E de forma indevida, Torazo Okamoto entrou, então, no Brasil, no Porto de Santos, com sementes da Camellia sinensis escondidas em um miolinho de pão. Ainda bem, né? Porque essas Camellias sinensis prosperaram a toda aqui no Vale do Ribeira, tá? E aí, uma vez implementada, gente, essas Camellias sinensis deram espaço à década de 40, a era que nós chamamos de produto do chá da Índia, tá? Produto de chá preto da Índia, produto de chá da Índia. Nós tínhamos latas e latas, algumas fábricas. E, bom, aqui a gente vai entrar, então, nessa época, nessas décadas que vem na sequência do ouro verde, tá? Essa agroindústria do chá, então, iniciada na década de 40 por Torazo Okamoto, ela superou as outras culturas produzidas na região. Então, nós tivemos literalmente uma produção de chá preto tão significativa, que a região, gente, ali entre 1950 e 1980, né? Porque a gente tem um tempo aí de cultivo. Renata, eu vou plantar chá e daqui a 2, 3 anos eu vou ter. Não. Existe um tempo de maturação dessa planta, né? Existe um tempo. A gente está falando de um agronegócio, a gente está falando de uma planta, tá? Então, para vocês terem uma ideia, entre 1950 e 1980, a gente teve cerca de 5.000 hectares de cultivo, tá? E desses 5.000 hectares de cultivo, para a gente ter uma ideia, eu adoro trazer números, porque números, eles acabam trazendo, não sei, talvez uma perspectiva que a gente não consegue alcançar. Gente, mais de 600 produtores
mais de 600 produtores, tá? Novamente, quem vai na rota consegue ver o tamanho do vale. Eu vou voltar para vocês aqui. Esse é o Vale do Ribeira, tá? E aí, concentrado ali em Registro, tem a colônia de Iguape, 7 Barras, a gente teve cerca de 600 produtores. E entre 40 e 42 fábricas. É muita coisa. É literalmente... Vocês conseguem ter uma ideia disso? Para vocês terem mais ideia ainda do volume, por ano, tá? Por ano, a gente ultrapassava cerca de 11.500 toneladas de produção. Só que a maior parte disso, obviamente, era um chá para exportação, tá? E é interessante citar que durante essa região, durante esse tempo, durante essa época, a indústria do chá, especificamente do chá preto, ela sustentava cerca de 24% da população local. E por que eu estou dando tanta ênfase, tá? Para esses números? Porque isso aqui tem uma crise. E, Renata, você quer dramatizar? Não, eu quero que vocês consigam enxergar no fim dessa live a resiliência dessas famílias e a valorização que a gente tem que dar não somente para essas famílias, que são, né, o tópico de hoje, mas para o chá em si. Porque o chá, ele tem uma coisa que é a seguinte, ele acompanha o mundo, ele acompanha o nosso mundo, ele acompanha os seres humanos, certo? E bom, muito embora essa produção aqui no Brasil não representasse, sei lá não, isso é um dado concreto. Embora a nossa produção aqui não representasse cerca de 3,5% da produção mundial, se a gente for considerar essa concentração, é muita coisa, tá? E vale dizer que a Maia, nessa época, já empregava os seus colaboradores, tá? Já era uma empresa propriamente dita, propriamente regulamentada. E aí, qual que é a diferença, então? Renata, você falou aí, deixa eu tampar meu chazinho. Renata, você falou aí de produtor e fábrica, afinal de contas, qual que é a diferença de uma e da outra? Bom, gente, quando a gente fala de produtor, é quem cultiva a Camellia sinensis. Então, a gente está falando da planta do chá. Quem cultiva esta planta do chá na sua propriedade é, então, um produtor. A fábrica, ela vai de uma forma bem simples, é que ela vai finalizar o processo. Então, ela vai receber essa cultura in natura, ou seja, esse chá, essas plantas, os brotos e folhas de Camellia sinensis são colhidos pelo produtor, que tem um tempo recorde para entregar essa cultura. Opa, Rô, pode entrar. Está dizendo que teve que entrar pelo computador do trabalho. Seja bem-vinda de novo. Então, o que acontece? Vocês imaginam, gente? Toneladas e toneladas. Inclusive, City Amamaro produzia muitas toneladas por dia. Então, os produtores cultivavam essa Camellia sinensis e entregavam esse produto in natura, sem a finalização, sem o processamento. Mas como é que acontece esse processamento? Bom, naquela época, especificamente, era somente chá preto. Então, a partir do momento em que a gente colhe a planta do chá, já ocorre uma oxidação natural. Da mesma forma que a gente corta uma maçã, ou a gente pega uma folha de qualquer outra planta, a gente começa a perceber que ela vai ficando marrom, ela vai oxidando em contato com o oxigênio, tá? Então, existia aí um tempo e toda uma logística muito bem programada. Imagina, 600 produtores, 42 fábricas. E aí sim, essas 42 fábricas processavam o chá, finalizavam essa matéria-prima e comercializavam, então, para o mundo, tá? Para o mundo mesmo, porque a gente não ficava com esse chá aqui, tá? Quais eram os principais países que a gente exportava? A gente exportava para a região da África, a gente exportava para a Europa, a gente exportava muito para a Argentina, Estados Unidos, Alemanha especificamente ali dentro, né? Do continente. Então, assim, para que esses chás eles eram exportados? Para a produção de blends. Quem aqui, se alguém aqui não conhece, deveria conhecer, que eu amo, nunca tomou um English breakfast, sabe? Nunca. São esses blends que os chás eram exportados e aí sim reprocessados, né? A gente
a gente costuma dizer, principalmente aqui para a Maia, que é a última e grande indústria desse segmento no Brasil, né? A gente chama muito de bulk tea na importação e na exportação, que o que é? São containers e containers de chá a granel para serem reprocessados novamente ou serem comercializados, tá? E aí a gente entra... Gente, alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo? É uma live, eu me empolgo falando e tudo mais, mas às vezes, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês, por favor, mandem aqui nos comentários que eu tô vendo todos, tá? Vamos então para a Amaia Chás. Mas, Renata, você sempre começa com a Amaia porque ela é a maior? Não. Eu não começo com a Amaia porque ela é a maior. Alguns anos falando sobre o chá do Vale do Ribeira me fizeram ter algumas ressalvas quando eu apresento chás produzidos aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil nós temos dois cenários muito específicos. A gente tem o chá industrial e a gente tem o chá artesanal ou semi-artesanal, tá? Renata, e a Yama Motoyama? Por que você não está falando da Yama Motoyama aqui? Porque eu estou falando do Vale do Ribeira. A Yama Motoyama, ela fica na cidade de São Miguel Arcanjo, cerca de 2h30 da cidade de Registro, em São Paulo ainda. Só que a Yama Motoyama, ela é uma joint venture, ou seja, ela é uma injeção de capital externo e é uma fábrica completamente replicada, né? Os chás que a Yama Motoyama produz aqui no Brasil, de forma brilhante, indico demais, inclusive, são chás dentro de um padrão japonês, tá? O que é completamente diferente dos chás do Vale do Ribeira, que são chás produzidos, pensados no paladar, enfim, em toda a parte nacional, tá? Eu gostaria que vocês tivessem isso. Não tô falando mal de um, nem melhor de outro. Só tô trazendo para vocês esses cenários. Então, por que eu sempre começo com a Maia? Porque durante esses anos, e eu entendo que a Carol, acho que não está aqui agora, a Carol é uma engenheira de alimentos incrível, que participou da Rota também ano passado, vai esse ano, a gente conversa muito sobre a parte da indústria, né? E eu entendo que, com o passar desses anos, a gente tem aberto muito mais a mente. Estava até conversando, acho que com a Rô hoje, num Reels que eu postei no Instagram, de um chá que o mundo do chá clássico não chegou numa conclusão ainda se é chá ou não, porque são brotos que vêm dos galhos, dos talos e não das folhas. Então, quando a gente fala de chá, no meu entender, a gente tem que abrir muito a nossa mente. E, naturalmente, se eu chego com a Maia depois, se eu trago toda a questão artesanal e tudo mais, eu acabo criando, sem querer, um preconceito industrial, sendo que cada um tem o seu papel importantíssimo, diga-se de passagem, dentro da comunidade do chá, dentro do mercado e da cadeia de chás, que nada mais é do que a gente está fazendo aqui. Vocês estão comigo até agora me ouvindo. Eu tenho certeza absoluta que se alguém que está aqui não provou o chás, vai querer provar, vai querer presentear alguém, como eu faço, como muitas pessoas fazem, tá? Vamos falar então da Maia Chás. A Maia, como eu acabei de falar, ela é a última e única grande empresa, tá? Dentro desse contexto industrial no Vale do Ribeira. Eram 42, gente. Grandes, tá? Eram 42. Maiores, inclusive, se a gente for falar do seu Jorge Kameyama, por exemplo, o Chá Brás, vocês vão perceber que é outra dimensão, tá? E, bom, a Amaia, a família Amaia, ela gosta de se traduzir por tradição e originalidade, tá? Ela já está na 4ª geração. E é muito incrível porque, se a gente for falar de um aspecto econômico, de um aspecto administrativo e comercial no Brasil, o brasileiro por si só, estatisticamente, tá, gente? Não sou eu que estou falando. Estatisticamente, nós não temos empresas familiares expressivamente, tá? Nós não temos a cultura de dar continuidade a empresas familiares, por N aspectos que não vêm ao caso. Mas quando a gente vai para um lado oriental, tá? Quando a gente vai para esse lado, a gente tem sim já de uma forma muito mais expressiva, isso não quer dizer que é bom ou que é ruim,
a continuidade de gerações e gerações, perpetuando, tá, as famílias, enfim, e os negócios. Yama Motoyama, inclusive, também é um caso. Ah, Renata, mas ele é totalmente comercial, com vários sócios. Mas se vocês forem olhar bem, tem lá no blog da Infusorina também a história da Yama Motoyama. A gente tem, se eu não me engano, a neta ou a bisneta, enfim, a CEO, que é uma mulher, inclusive, nos Estados Unidos, porque eles têm várias divisões, faz parte da família, tá? Então, vocês vão perceber que isso não é um aspecto só dos produtores do Vale do Ribeira, isso passa a ser um aspecto muito mais generalizado, tá? A Maia, então, fez mais de 100 anos de imigração no Brasil. Tem uma... Ai, não tô com a minha caneca aqui, gente. Falhei nisso. Mas eu ganhei uma caneca deles de 100 anos, centenário, aqui no Brasil. E a ideia da Maia é, além de traduzir em originalidade e tradição, também casa com a inovação, tá? Se vocês forem perceber, vai lá em 2015, vou mostrar para vocês o que nós tínhamos de produto da Maia em 2015. Nós tínhamos esse chá aqui. Vocês estão conseguindo ver nessa janelinha? Senão eu tiro a apresentação. E nós tínhamos este chá aqui, tá? Nós tínhamos 2 produtos da Amaia, que mudaram de embalagem, tá? Mas se vocês conseguirem ver, ainda tem aqui, ó, um selinho tipo exportação, tá? Porque essa é a história da Amaia, tá? Nós tínhamos esses 2 produtos, tá, gente? Hoje nós temos, literalmente, mais produtos da Maia. E a Maia, ela tem 4 sócios hoje, tá? E a história dela, gente, ela é muito linda. Eu acho que não vai dar tempo de eu falar tanto sobre ela, mas começou com os pais desses sócios, como os avós, tá? Quem tá à frente hoje, eu vou voltar aqui um slide para mostrar para vocês. Começando ali pelo lado esquerdo de quem olha, nós temos o Ryogo Amaya. O Ryogo, ele é o que a gente tem por mestre de chás, tá? Da marca, da família. O Ryogo, ele tem uma conexão, eu tô falando do Ryogo primeiramente, mas isso se aplica a todos os outros mestres e mestras que a gente vai falar aqui ainda. Ele tem uma conexão com a planta do chá incrível de se ver, tá? Eu tenho o privilégio de estar anualmente uma vez por ano com ele. E o Ryogo, ele sabe exatamente o ponto do chá, ele sabe exatamente se aquele processamento deu certo, sabe? E muito além, o Ryogo, ele tem algo que eu acho incrível. Se a gente for entrar na fábrica da Maia, a gente vai perceber uma linha de produção, para quem já visitou outras linhas de produção, outras fábricas, né, outras indústrias de chá, que uma linha completamente diferenciada, tá? Por quê? Explico daqui a pouco. Lá no fundinho nós temos o Makoto. O Makoto é irmão do Ryogo, tá? O Makoto, ele fica na parte administrativa da fazenda e fica na parte também do escritório. Do lado do Makoto nós temos o Milton. O Milton tá sempre nas lives comigo. Milton já é primo. Milton não é irmão de Ryogo e Makoto. Milton, ele também é responsável pela parte administrativa, comercial, e eu costumo brincar aqui carinhosamente, tenho essa liberdade, muito embora o Milton não esteja aqui hoje, ele é o relações públicas da marca, porque não tem quem não dê risada, quem não se apaixone, e é por causa do Milton que a Infusorina teoricamente existe hoje, porque foi ele que me apresentou tudo isso, foi ele que me convidou em 2015 para conhecer a Maia, e foi ele que me levou até o Sítio Shimada, e foi ele que trouxe o Sítio Amamaro para a gente durante a rota de 2017, tá? E por último, mas não menos importante, do lado direito, com essa carinha mais fofa do mundo, a gente tem o Lincoln, que é o irmão do Milton, primo então de Makoto e Ryogo. E o Lincoln, gente, o Lincoln é a coisa mais amada desse mundo também. Eu amo todos eles, vocês vão perceber aqui que eu tenho um carinho gigante. E o Lincoln, ele fica na fazenda. O Lincoln, ele é o responsável por todas aquelas camélias sinenses. É ele que olha,
é ele que decide, é ele que olha se a poda tá isso, se a poda tá aquilo, o que a gente tem que fazer, qual vai ser o período de dormência, quando é que vai ser a primeira colheita. Enfim, é ele que analisa tudo isso, tá? Então, a Maia hoje, ela tem à frente esses 4 sócios que estão na 4ª geração da família aqui no Brasil. Ficou bem claro para todo mundo, né? Bom, essa é uma foto que a gente tirou com um drone durante a rota, tá? A gente passa por essa estradinha aí para conhecer do lado direito e do lado esquerdo são chás, esses são chazais dos inúmeros chazais que a Maia tem, não tem um só, tá? Vocês vão perceber que a gente vai ler em algumas literaturas jardins de chá, chazais, plantações de chá, que a gente vai chamar de chazal, tá? Predominantemente a gente tem aí a Camellia sinensis assâmica, tá? A Maia, ela produz chás não ortodoxos. O que isso quer dizer, Renata? Recapitulando, planta do chá, Camellia sinensis, 2 variedades principais, assâmica e chinesa, sinensis, e aí a gente tem essa outra divisão, que seriam de chás ortodoxos e de chás não ortodoxos. Chás ortodoxos são aqueles de folhas inteiras, tá? Que podem receber um processamento. Aqui, esse aqui, ele é quase de folha inteira. Por que ele é quase de folha inteira? Porque dentro dos ortodoxos, a gente tem algumas possibilidades. Ele pode ser 100% manual, tá? Ou seja, todo o processo, desde a colheita, tudo à mão, processado à mão. E ele pode ser semi-manual, semi-artesanal. Esse aqui, por exemplo, que eu mostrei para vocês, é um chá preto do Sítio Amamaro. Depois eu vou mostrar quando a gente falar da família, tá? Mas ele é finalizado com o auxílio de maquinário. O chá do Sítio Shimada também, tá? Já a Maia não. A Maia, ela tem chás literalmente não ortodoxos. E quando eu falei para vocês de toda a questão, vou mostrar aqui na minha mão, acho que fica melhor para exemplificar. Acho que dá para ver, né? Esse é o chá não ortodoxo da Maia, um chá verde. Eu coloco dentro da embalagem que eu consumo sozinha, tá, gente? Não repitam isso no estabelecimento de vocês. E, bom, lembra que eu falei lá em 2015, eles tinham 2 produtos, que era o verde e o preto? Pois bem, a Maia, em poucos anos, lançou, em 2019, foi um lançamento inclusive aqui na Infusorina, o primeiro Oolong brasileiro, que é uma família de chás semi-oxidados. Esse aqui da Maia, por exemplo, ele tem cerca de 55% de oxidação. Renato, o que isso quer dizer? Não vamos falar tecnicamente aqui agora, mas esse chá ele é muito diferente do preto e do verde. Ele trouxe, assim, muito furor, a gente conversou muito positivamente, algumas vezes, infelizmente, negativamente, porque ele é um oolong de folhas cortadas, tá, gente? Renata, mas é oolong mesmo? Se a gente for ver, o oolong, ele só é oolong quando ele é machucado, num processo, não pode ser cortado? Peraí, vamos voltar para aquela história do chá? Será? Por que não pode ser um oolong? Se ele é 55% oxidado, se ele tá incrível, se ele tem notas de cacau, de amêndoas, ele é um oolong e ele é, sim, o primeiro oolong brasileiro lançado por uma grande indústria, tá? Hoje a Maia tem, então, verde, preto, o oolong. Ele tem os chás de sachê, o verde, o preto e o oolong. E ele lançou recentemente, na rota do ano passado, eles fizeram um teste, lançaram esse ano, os sachês aromatizados. Então, você pode encontrar o sachê do oolong com o hibisco, e vocês podem encontrar também o verde com capim-limão, que também é produzido lá na fazenda, tá? Cultivado na fazenda e finalizado e produzido dentro da Amaia. Eu não sei vocês, mas eu acho isso incrível. E aí, só para a gente finalizar essa parte do Ryogo, tá? Quando a gente fala do diferencial que tem na Maia, diferencial que tem com o Ryogo, quando a gente pensa, ele é um chá não ortodoxo, ele é um chá comum. Quando a gente começa a estudar, hoje não tanto, né? Isso mais antigamente, alguns anos atrás, que a gente não tinha tanta informação assim, não tinha tantos livros assim acessíveis, a gente tinha uma predisposição para dividir essa categoria de não ortodoxo com ortodoxo para CTC, tá? Acho que alguém aqui já deve ter lido, só tem especialista aqui na live comigo, mas vocês já devem ter lido sobre CTC.
CTC, ele vai além de um método, tá, gente? Ele é uma máquina. Ele é um maquinário utilizado para produção de chá, tá? Ele entra, sim, dentro de chás não ortodoxos, mas seria muito errôneo a gente falar que a Maia produz chás do tipo CTC, porque as máquinas, as linhas de produção que estão dentro da Maia não são do tipo CTC. São de outro tipo. A gente pode se aproximar aí um VSTP, que também é um outro tipo de máquina, tá? Mas é mexida. Por que eu tô falando que é mexida? Porque o Ryogo fez adaptações únicas e, obviamente, exclusivas à Maia Chás, que conferem os chás que eles têm hoje, né? Tão exclusivas, gente, mas tão exclusivas, que isso conferiu ao Ryogo um prêmio nacional, tá? Do chá verde. E o que esse prêmio consistia? Esse prêmio trouxe o reconhecimento da produção de um chá verde, porque esse chá verde da Maia ele tem um padrão japonês de folhas cortadas. Mas o Ryogo produz em 20 minutos o que outras fábricas produzem em 4 horas. Aqui a gente falando, né, de produção. E ele tem um chá verde que ele fica não somente perfeito na água quente, mas ele também tem total adaptação ao preparo com água gelada ou água em temperatura ambiente, tá? E tem algo que eu gosto de falar muito da Maia, quando a gente entra nesses chás de folhas comuns, né? Ah, Renata, mas o saquinho é ruim, o saquinho é pó. Eu acho que a gente tem que dividir o que é o invólucro, tá? O invólucro é a embalagem do saquinho. Aí a gente tem números aí, a gente tem filtro, tem sim nanoplásticos, dependendo do saquinho. A gente tem a possibilidade do piramidal, que no Brasil está chegando agora. Espírito do Chá já lançou a linha no Rio de Janeiro com a Thaís da Expertise, que é uma fábrica incrível. Enfim, temos outras fábricas aqui também no Brasil. Mas a gente tem que saber separar muito bem o que é um invólucro. E aí sim, eu não quero ter ele no meu cotidiano, no meu dia a dia. E o que é o chá que tem dentro, tá? Quando a gente fala do que tem, qual é o chá que está dentro, aí sim eu consigo dizer, olha, isso aqui é um chá ruim, esse aqui é um chá que não tem como salvar de jeito nenhum. Não, isso aqui é um chá dentro de um padrão que tá ok para mim. A Maia, dentro dessa categoria de chás de folhas cortadas, ele é superior, tá? Como eu mostrei antes, ele tem um formato, ele é quase uma mini pérolazinha dos chás de folhas cortadas. Então, ele é incrível, gente. Isso vai para o preto e vai para o long também, tá? Gente, vocês têm alguma dúvida sobre a Maia? Por favor, me perguntem. Ah, esqueci de falar! A Maia tem também chá verde em pó, tá? Não é matcha. Não é matcha. Vou repetir de novo. Não. Repetir de novo é ótimo, né? Vou repetir. Não é matcha, tá? Chá verde em pó. Renata, dá para consumir? Dá para consumir, mas ele ficou maravilhosamente perfeito na parte gastronômica, no uso culinário dele, tá bom? O chá preto deles é maravilhoso. O chá preto deles é maravilhoso mesmo. E tem uma questão muito interessante sobre a Maia, que em 1980, a Maia ela realizou um consórcio, tá? Ela fez um consórcio com uma empresa da família Yamamoto. Não é Yamamoto Yama. Mas a família Yamamoto fazia parte da Yama Tea e da Chabras, tá? Renato, você tá passando um monte de informação, tô ficando confusa. Calma, gente, no blog tem tudo. Eu tô aqui tentando passar um pouquinho para vocês, mas é muita história mesmo, tá? E o que eles fizeram nesse consórcio em 1980, tá? Eles modernizaram a produção deles. E aí ela se voltou 100% ao comércio exterior, ao comércio internacional, tá? E aí em 2010, tá, com um investimento, eles realizaram uma certificação que tem até hoje, que é a Rainforest Alliance. Para quem está aqui, enfim, conhece, sabe da importância que tem você ter um certificado. A gente às vezes fala de orgânico e tudo mais, e é super importante, mas eu entendo que quando a gente olha para uma produção de chá, quando a gente olha sabe, mão de obra humana,
Orgânico é mega importante, longe de mim desvalorizar, mas a gente também tem que olhar tantos outros aspectos envolvidos no relacionamento que essa marca tem com seus colaboradores e com o meio ambiente, tá? De verdade, gente, é muito, muito importante, tá? E bom, e aí, para a Maia, o chá iniciou na década de 30 também, tá? Em 1957, ele teve o nome alterado para o nome que a gente conhece hoje, que se chama Hélio Amaya Companhia Limitada, tá? Que depois desse consórcio, eles exportaram para vários países da Europa, da América do Norte, inclusive aqui dentro da América Latina também. E a produção média nessa época, tá, gente, era de 1.200 toneladas por ano, tá? Sendo ainda assim 95% para exportação. E eles tinham uma média aí de 14 colheitas por ano. A gente tem esse diferencial no Brasil que não se aplica aqui a tantos outros países assim, tá? E eu preciso comentar para vocês o que aconteceu. Esse consórcio ele teve fim no ano de 2011 e 2012, tá? Que foi inclusive o ano da última grande safra. Foi um marco, na verdade, de 1.225 toneladas de chá nessa safra. Foi um marco na história da empresa. E bom, o que aconteceu com o chá no Brasil, tá? Na década de 90, nós tivemos uma crise. Inúmeros fatores, tá? Eu poderia abordar todos eles de forma muito profunda, mas a gente teve aí inúmeros fatores que corroboraram para que a época do chá tivesse praticamente um fim, porque foi praticamente um fim, né? Nós tivemos toda a questão da moeda, para quem lembra aqui, Plano Collor, né? Ou seja, a desvalorização da nossa moeda. Nós tivemos a ascensão de alguns mercados produtores de chá fora do Brasil, a exemplo aqui a Índia, né? E faz parte da nossa história, e eu falo, e é verdade, nós, como exportadores, começamos a exportar produtos de uma qualidade que os nossos importadores, os nossos clientes, não estavam acostumados. Então, nós começamos a perder campo, a gente acaba comentando, começou a perder. Só para vocês terem uma ideia, a minha formação ela é comércio exterior, eu trabalhei 9 anos com importação e exportação. E esses relacionamentos que a gente tem entre importador e exportador, ele é muito importante. E existem alguns mercados que uma vez que a gente pisa na bola, exemplo da Alemanha, a Alemanha ela está muito acostumada a consumir entre os seus. Então, para vocês terem uma ideia, um importador da Alemanha, ele vai pedir para um agente marítimo, né, eu trabalhei há uns anos com isso, que essa mercadoria, digamos que um importador da Alemanha compra um chá aqui no Brasil, ele vai pedir que esse chá no Brasil seja transportado por um navio de uma empresa alemã, porque eles confiam por N motivos culturais, né? Então, uma vez que a gente tem esse mercado, essa dependência de praticamente 100% com o mercado internacional, é muito delicada, essas relações internacionais, elas são muito delicadas, e a partir do momento que você pisa na bola, é quase que generalizado, tá? Então, na década de 90, nós tivemos aí uma queda brusca no chá, onde nós só estamos com a Amaya, tá? Até o momento, nós só estamos com a Amaya, tá? E antes de falar do Citimada, eu vou falar de Seu Tomil. Porque o Citimada e Seu Tomil, eles se fundem, né? A história deles atual, né? Elas se fundem, tá? E a gente costuma dizer que querer transformar o mundo. Quem aqui não quer transformar o mundo? Vocês também querem transformar o mundo, né? Eu quero. Pelo menos quando eu falo mundo, é o meu mundo, o mundo dessas pessoas de vocês que estão aqui comigo, o mundo do meu filho que tem 5 anos, o mundo da minha família. Quando eu saí 16 anos de casa para trabalhar, foi para ajudar a minha família, eu queria transformar essa vida que eles tinham, enfim, até então me ajudado. Então a gente quer transformar o mundo, todo mundo quer, né?
É um sentimento que toma muitas pessoas. Eu acho que vocês... Faz sentido para vocês? Mas, fazer algo substancial, né? Que realmente possa transformar o mundo num nível mais amplo, eu entendo que é para poucos, né? E o seu Tomio Makiushi, gente, ele é uma desses poucos, ele é uma dessas pessoas, tá? Você também se identifica, né, Rô? Eu entendo que quem tá aqui no chá teve alguma transformação, tá no meio dessa transformação, porque ela não acaba nunca, né? Mas o seu Tomio Makiushi, ele é tão importante na comunidade do chá. Nada, mas ele não é o produtor, a gente tá falando aqui de produtor, de família produtora, tarará. Ele não é, tá? Ele não é. O seu Tomio, ele tem um apelido na comunidade chamada de Professor Pardal. Eu nasci no ano de 1986 e acompanhei um pouquinho dos gibis de Professor Pardal, não era muito a minha praia, eu era mais turma da Mônica, não sei se vocês vão identificar quem era o Professor Pardal, que daí vai pra Disney, né? Nem lembro, o Professor Pardal era do Pato Donald, alguma coisa assim. Quem entrou aqui agora escutou eu falar de Pato Donald vai sair correndo, calma, fica que faz sentido. Professor Pardal, gente, é aquele engenhoso, é aquele que faz tudo funcionar, com várias experiências, sei lá, deve ter um outro personagem aí que entre também, mas o fato é que seu Tomio Makiushi, ele é natural da cidade de Registro, tá? Conhecido como Professor Pardal, um cientista, um engenheiro incrível, tá? E ele trabalhou 15 anos no Japão. Lembra que a gente estava falando antes sobre essa ida e vinda, essas idas e vindas do Japão? Pois bem, seu Tomio ficou 15 anos no Japão. Ele é um grande entusiasta do chá, e vocês vão entender como e por quê. Mas ele não é somente um entusiasta do chá, ele é um entusiasta de toda a parte social do mundo, principalmente com as crianças. Ele se preocupa muito com as novas gerações, tá? E é muito lindo, porque ele é um apaixonado por educação, tá, gente? E ele possui muitos projetos voltados à educação. A gente vai na casa do seu Tomio a cada rota, a gente não consegue prometer todos os anos, porque seu Tomio, ele já tem uma certa idade. Infelizmente, durante uma edição da rota, ele sofreu um acidente de bicicleta, ele ficou internado, ele teve toda uma recuperação. Então, assim, durante a rota, é uma premissa, né? A rota ela foi criada, na verdade, para que a gente pudesse levar as pessoas com muita responsabilidade, muita educação e compartilhamento de forma respeitosa. A gente entra na casa dessas pessoas, né? E a gente espera e tenta passar e transmitir para que quem esteja conosco, quem tenha interesse em ir, né, tenha muita consciência disso, de que às vezes a dona Umi não vai estar tão disposta, né? E tudo mais. Então, o seu Tomio, ele participa com a gente da rota praticamente desde o início. Ele ficou ausente aí 2 edições e vamos ver como vai ser esse ano. Então, seu Tomio, gente, eu acho isso tão incrível. Eu espero de verdade que vocês achem também. Seu Tomio, ele tem uma mini fábrica de chá preto na casa dele. Vocês estão vendo essa foto que está aqui no slide, atrás dele? Faz parte da mini fábrica de chá preto dele. E para vocês entenderem a importância do seu Tomio, tá? Olha só que incrível, tá? Tudo começou, quando a gente for falar aí de chá, né? Seu Tomio, ele colaborou com o renascimento do chá no Sítio Shimada, tá? E a gente vai falar disso lá no Sítio Shimada. E colaborou diretamente com a produção desse chá preto aqui do Sítio Amamaro, tá? O chá preto aqui do Sítio Amamaro é produzido numa fábrica feita por ele, tá? E bom, tudo começou ali com a parte do chá em 2007, quando o seu Tomio construiu um protótipo. Ele construiu um protótipo, gente, enorme, lindo, do navio Kazato Maru, lembra? Kazato Maru, primeiro navio com 781 imigrantes, Porto de Santos, 1908. Pois bem, dia 18 de junho, o protótipo ficou em exposição ali em algumas escolas na cidade e no Museu de Imigração Japonesa. E logo depois ele foi doado ao Bunkyo, tá? Porque o museu, enfim, tá fechado.
Em 2013, no ano de comemoração do centenário de colonização japonesa no Brasil, o Sr. Tomil desenvolveu, então, um resgate, gente, do chá preto artesanal. E foi em homenagem a esse resgate. Sinro é o máximo, é surreal. É surreal, tá? E ele desenvolveu, então, uma pequena usina, fábrica, ele chama de usina, uma pequena fábrica de chá preto artesanal na sua casa. Ele desenvolveu. Gente, quando eu falo que seu Tomil desenvolveu, é a mão. Ele desenvolveu mesmo. Ele fez tudo que vocês possam imaginar. Eu espero de coração que vocês consigam ir lá visitar ele, tá? E eu tenho um trecho aqui. Deixa eu separar. Deixa eu pegar aqui. Aqui, eu separei. Cadê? Deixa eu pegar. Eu preciso ler isso aqui para vocês porque eu acho tão lindo. Ai, gente, eu acho lindo, lindo, lindo. Não tô achando, mas eu tenho um trecho. Eu tenho um trecho de uma entrevista que eu dei para um jornal que a gente conversou com o seu Tomil e ele falou umas coisas tão lindas. Aqui, eu vou pegar para vocês. Vamos lá. O seu Tomil, não somente ele, isso é uma cultura, né, deles, da comunidade, ele traz as 5, aí ele explica, né, as 5 virtudes, tá, consideradas pelos colonos como base, tá? Entendam esses princípios, essas virtudes consideradas como base no centenário da imigração. Seriam elas: esperança, perseverança, trabalho, honestidade e humildade, tá? 1. Esperança. Cada família poder plantar, produzir e ser feliz na comunidade, seja com chá, seja com junco, palmito, pupunha, apicultura, hortaliças, cafeicultura e etc. 2. Perseverança. Aqui tudo palavra de seu Tomil, tá? Ajudar e unir as pessoas. 3. Trabalho. Trabalho em mutirão, que dá sempre resultados positivos. Quando comunidades vizinhas precisarem de ajuda, sempre estaremos lá, porque eles também colaboram muito conosco. 4. Honestidade. Trabalhar honestamente é a maior segurança e garantia que temos. 5. Humildade. Pequenos e grandes proprietários, trabalhando juntos, dando ideias, opiniões, ajudando os mais necessitados e mantendo a cultura e tradição. Vocês estão entendendo aonde que a gente está entrando? Será que dá para... Ai, Bel, obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho. Tô amando falar para vocês. Então, é só para vocês... Gente, me emociono, porque assim, é sobre isso, sabe? É sobre isso que a gente está falando. É muito além da rota, é muito além... É sobre isso que os chás têm que ver, tá? E, bom, o seu Tomio Makiushi, então, ele tem uma entrada estratégica na história que a gente vai falar do sítio Shimada. Gente, alguma dúvida do seu Tomio? Não? Tudo certo? Vamos falar aqui do sítio Shimada. Vamos lá. Sítio Shimada, então. Não tem como não se apaixonar. Eu não trouxe nem a Dona Umi de cara nessa primeira foto. Eu trouxe aqui parte da família Shimada, que é pra gente já não cair chorando logo no início, tá? Mas o sítio Shimada, ele tem uma história muito incrível, tá? Assim como a Maia, e eu quero até reforçar esse último ponto ali, número 5 do seu Tomil, que não é de seu Tomil, mas enfim, são as virtudes. A gente começa a entender a importância que tem todas as atitudes. Eu sempre falo, porque a Maia me apresentou o sítio Shimada, porque a Maia trouxe o sítio Yamamaro para a rota. Vocês começam a perceber essa teia, esse senso de comunidade, esse senso de que não existe um melhor do que o outro, um maior do que o outro. E vamos combinar, né, que especial falar sobre isso durante a semana de chá.
onde tantas marcas, tantos negócios, porque sim, gente, são negócios, né? A Infusorina, ela paga a nossa comida, ela paga a educação do meu filho, junto com o trabalho do meu companheiro, é óbvio, mas a gente está falando de negócios. Eu quero que vocês comprem, sim, se não de mim, dessas famílias. Eu quero, sim, que a gente movimente esse mercado, tá? Porque as histórias, elas permeiam entre esses negócios e ninguém vive de amor, né? Ninguém vive de amor. A gente está aqui em 2022 falando, mas a gente se emociona muito durante a rota. Eu estou me segurando aqui para contar a história dessas famílias, porque não foi fácil, né? E não é fácil. E bom, a trajetória do Sítio Chimada, então, muito se assemelha a tantas outras, né? E é uma história de muito esforço e muito trabalho na roça, tá? Longe de mim ficar aqui falando palavras e tudo mais, mas assim, a gente está falando de uma agricultura, né? De um agronegócio. Então, da mesma forma que a Maia tem as suas dificuldades, as famílias que tratam o chá de uma forma mais artesanal têm as outras, né? E hoje essa história, ela é revivida. Por que ela é revivida? Porque ela teve a sua participação lá na época de Ouro Verde, e ela hoje é revivida pela dona Umeko, a dona Umi, também conhecida como Albachan. Bachan quer dizer, o Bachan quer dizer vovó em português. Bachan em japonês, vovó em português. E tudo começou há 108, 109 anos atrás, tá? Quando os pais da dona Umi chegaram no Brasil. A dona Umi é brasileira, assim como seu Tomi e o Makiushi, eles são brasileiros, tá? E a dona Umi, então, com 95 anos, é a filha mais nova de seus pais, tá? E no início, quando os pais eram jovens e tudo mais, eles eram produtores de chá. Lembram lá? Faziam parte daqueles mais de 600 produtores de chá, tá? Inclusive, durante um tempo, a família Shimada, ela teve uma marca de chá chamada Chá Oriente. Ela chegou a ter essa pequena marca de chá que não teve, enfim, continuidade por tudo aquilo que a gente já sabe, né? Por tudo aquilo que a gente já sabe. Essa mini fábrica que eles tiveram exportava para o Uruguai e para a Argentina. Olha só que bacana, tá? Mas, enfim, muitos anos mais tarde, após a morte dos pais e tudo mais, na verdade, antes da morte dos pais, o sítio Shimada, a família do sítio Shimada, assim como tantas outras famílias, assim como o sítio Yamamaru, eles arrendaram, tá? O sítio deles. Literalmente arrendaram e foram morar, muitos na capital de São Paulo, muitos em outros lugares, porque o chá já não era uma subsistência, não era uma realidade viável, né? E essas fazendas, esses sítios foram arrendados. Para vocês terem uma ideia, a Maia continuou comprando, mesmo sem precisar. Isso é uma coisa que poucas pessoas falam. A Maia continuou comprando, mesmo sem precisar, porque a Maia também produz camélia sinense, do sítio Shimada e de outros produtores, a fim de mantê-los. Tá, gente? Acho que é muito importante. São pequenos detalhes que transformam, às vezes, uma grande marca que a gente não tem conhecimento, tá? E aí, o que aconteceu? Os pais da dona Umi vieram a falecer, né? A dona Umi se casou, mudou de cidade, teve filhos, e aí ela retornou. Ela retornou para o sítio, tá? Ela retornou para o sítio. E quando ela retorna para o sítio, ela começa a olhar para essa camélia sinense. Ela começa a olhar para os pés de camélia sinense que foram plantados pelo pai dela, tá? E me emociona muito essa história porque foi no ano de 2014, que
o sítio Shimada, Dona Umi Shimada, muito visionária. Dona Umi é uma empreendedora incrível. Não só do chá, tá, gente? Eles têm mais de 600 pés de lixia dentro da propriedade deles. A Dona Umi, inclusive, já foi reconhecida no jornal o Globo como a rainha da lixia no Brasil, tá? Uma fruta chinesa. E, bom, muito valorizada. A Dona Umi, então, com a ajuda... Oi, Marrege! Se a Maia vende mudas, eu não sei se a Maia vende mudas, Marrege. Não sei te dizer. Na última rota eles não estavam vendendo, mas vale conferir, tá? O sítio Shimada e o sítio Amamaru, sim. Gente, a Marrege tem uma casa de chás e tem um cultivo de camélia chinês em Minas Gerais, tá? E também tá participando aqui da Semana do Chá. Bom, vamos lá. O que acontece? Em 2014, a gente tem, então, a inauguração da fábrica artesanal de chá preto de sítio Shimada. E aqui que a gente tem o link, então, do seu Tomil com a Dona Umi. O que o seu Tomil, naquela época, né, precisava? O seu Tomil precisava de camélias sinenses. A Dona Umi queria reativar, né, a cultura do chá na família dela. Então, seu Tomil, a Dona Umi localizou no ferro velho, tá? Algumas peças de uma fábrica de chá e o seu Tomil literalmente reformou essas fábricas, tá, gente? Essas peças. E montou, então, seu Tomil é o engenheiro responsável pela fábrica de chá preto artesanal do sítio Shimada. Tá lá uma placa inaugurada em 2014. Eu quero mostrar para vocês um vídeo. Deixa eu ver se eu consigo, tá, gente? Me avisem. Oi? Eu tenho um pequeno delay, tá? Do que eu passo na tela para vocês. Espero que tenha aparecido. O que eu passei para vocês foi um Junenk, que é uma das peças que compõem a fábrica de chás da Terezinha, tá? Quem é a Terezinha? Quem é essa família, então? Quem é Dona Umi? Dona Umi, então, mãe de Terezinha, que é esta primeira pessoa aqui do lado esquerdo. No meio, entre ela e Samira, que é a sua filha, tem o Kaito, que é a filha de Samira. No colo de Samira, a gente tem a Rissa, sua filha também. E do lado da Rissa, a gente tem o Léo, que é o companheiro da Terezinha. A Dona Umi, então, ela é a matriarca, ela é a grande responsável por essa retomada. Mas quem processa o chá, a mestra de chás mesmo dessa família, assim como o Ryogo Tapramaya, a gente tem a Terezinha. A Terezinha que está literalmente à frente desse chá preto maravilhoso, como a Rô tá falando. Aí a gente tem aqui, ó, esse chá preto artesanal, carro-chefe. A gente tem também o verde, tem o preto defumado, tá? E, bom, o Léo, marido de Terezinha, ele é um engenheiro agrônomo. Então, o Léo, ele também participa ativamente. E é um grande diferencial, porque na Maia, a gente tem literalmente toda a família participando de todos os processos, seja do cultivo, seja da colheita, seja da parte comercial. A Samira fica ali na parte de atendimento ao cliente, de revenda, de venda. A gente tem a Tomi, que é nora da Terezinha, que cuida do Instagram, que vira e mexe está aqui com a gente. Então, assim, no meu ponto de vista, a Maia, o sítio Shimada, ele tem uma ascensão em tão pouco tempo, no quesito organização e empresa, porque em 2014, gente, eu já contei essa história, não vou repetir, mas quando eu conheci eles em 2015, que eu chorei lá na mesa, falei numa live, a Terezinha riu e tudo, ela inclusive que lembrou dessa história, eu nunca imaginei que no Brasil nós teríamos uma produção de chá preto de folhas inteiras. Nunca imaginaria que no Brasil, por exemplo, nós tivéssemos o lançamento do primeiro chá branco, Silver Needles, tipo Silver Needles, né? Não é o Silver Needles, mas ele é um chá branco somente de brotos. Eu nunca imaginei no Brasil que nós teríamos um chá dourado,
composto de brotos. Muito menos um chá preto defumado, que também foi lançado durante a rota, o dourado também durante a rota pelo Sítio Shimada. Renata, mas quando esses chás foram lançados, eles eram perfeitos. Gente, esses chás foram lançados, eles foram estudados, continuam sendo estudados. A Terezinha, assim como o Milton Amaya, ela estuda muito, ela recebe muitas informações da comunidade do Japão também, tá? Então, quando a gente fala de Sítio Shimada, a gente está falando de chás ortodoxos, processados de forma semi-artesanal, ou seja, eles são colhidos à mão, tá, gente? São processados com auxílio de maquinário, não é 100% à mão. São feitos de folhas inteiras, tá? E aí a gente tem aí, tanto no varejo quanto no atacado, a gente tem a possibilidade, tá? Diferente da Maia, a Maia ela permite um label. A Maia você pode comprar os chás da Maia e colocar a sua marca. Para o Sítio Shimada, a gente está falando de um outro tipo de chá, de uma outra categoria. Você só pode fazer isto. Obrigada, Bel. Um beijo, já estou acabando aqui também. Com o Sítio Shimada, a gente só pode fazer isso quando a gente for utilizar os chás deles para blends, única e exclusivamente. Agora, para comercializar o chá deles em folhas inteiras, puros, a gente tem que repassar a marca, tá? A variedade predominante também é Camellia sinensis assâmica, tá? E a gente tem, então, além de ser um chá artesanal, né, que tem aí o seu lançamento, o primeiro chá branco, dourado, preto defumado, além de tudo, todos os chás do Sítio Shimada são orgânicos. Todos eles têm o selo orgânico do Brasil. Gente, vai dizer se não é um orgulho gigante pra gente. Assim, eu acho um orgulho absurdo, tá? E agora a gente vai por último para o Sítio Yamamaro. Eu estou sem a embalagem do Sítio Yamamaro do chá verde, mas eu estou aqui com a preta. A verde é praticamente igual, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas no site da Infusorina dá para ver melhor. Tem uma raposinha aqui, ó, que vai elucidar, então, o bairro da Raposa, que a gente tanto falou. E eu trouxe essa foto aqui que eu acho muito bacana. Esse aqui, inclusive, foi essa imagem aqui no slide. É da primeira embalagem de chá verde deles, tá? Porque foi com o chá verde que eles iniciaram tudo, tá? E da mesma forma que o Sítio Shimada, o Sítio Yamamaro, ele redescobriu essa paixão pelo chá, essa paixão da família, tá? E tudo iniciou, na verdade, com o seu Kazu e com a Miriam. Seu Kazu do lado direito e a Miriam aqui do lado esquerdo. Essas histórias, elas... por isso que eu falo que elas se mesclam, né? Sítio Yamamaro, então, não está mais na cidade de registro, nós não estamos mais na capital do chá no Brasil, mas nós estamos no município de Sete Barras, no bairro da Raposa. E visitar dentro, sabe assim, visitar esse bairro, estar dentro dessa comunidade, dentro de todo esse... Gente, é só quem vai mesmo, tá? Eu tô tentando aqui para vocês. Tomara que eu esteja conseguindo um pouco, mas assim... teve uma outra entrevista que eu dei para Leila, do Comida com História, que eu acho incrível o trabalho que ela faz na Itália, aqui no Brasil. Tem o IG dela no Instagram. Ela resumiu a Miriam nas seguintes palavras. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui. Experiente, prudente, paciente, ouvinte e, acima de tudo, sábia. Quando a gente entra no Sítio Yamamaro, assim como a gente entra no Sítio Shimada, quando a gente entra na Maia, parece que a gente é transportado para outros universos. Muito embora aquela teia aconteça, a gente é transportado para outros universos, tá? Os pais de Seu Kazu e de Miriam chegaram no Brasil em 1953, tá? Já em um outro navio, obviamente, o navio Santos. E eles já investiram naquela época nesse atual sítio, né, que tem hoje lá em Sete Barras, no bairro da Raposa. E lá eles plantaram muitos chás também. Só que daí, gente, Sítio Yamamaro, da mesma forma que Sítio Shimada, produzia muito chá, tá?
muito chá. Era 2.000 toneladas. Era uma coisa assim surreal. E aí, o que aconteceu? Crise, aqui essa história não é diferente. E o seu Kazu, ele foi embora do Brasil, tá? Ele literalmente ficou um tempo no Japão, como eu falei antes, subsidiando a família dele aqui no Brasil. E aí, em 2011, seu Kazu retorna e conhece o senhor Guenji Yamazoe. Ele é um engenheiro do sistema SAF, um programa SAF, Sistema Agroflorestal, tá? E aí ele recebe esse apoio do senhor Guenji para resgatar o Chazal. O Chazal, gente, ele estava totalmente tomado pela Mata Atlântica, tá? Como vocês podem ver aqui atrás do seu Kazu e da Miriam, a gente tem, tá vendo ali as carreiras de chá, né? E atrás deles a Mata Atlântica. Eles estão no meio da Mata Atlântica, na verdade, tá? Só que o que acontecia? Eles não podiam, naquela época ali, cortar nenhuma árvore. Eles não tinham como recuperar esses chazais, tá? E aí, isso foi muito ao encontro desse projeto, que o que é um sistema agroflorestal? É você cultivar a planta do chá, Camellia sinensis, em consórcio com outras culturas. E neste caso aqui, principalmente com palmito jussara, mas não para a extração de palmito, para a extração da fruta, da polpa, tá? E bom, e um tempinho depois ali, entre 2015 e 2016, a família então começa a cultivar o chá, a resgatar chazais mais de 25 anos adormecidos. E adivinhem para quem que a família Amamaro leva essas folhas de chá? Para o seu Tomil. Eu acho incrível isso. Seu Tomil começa então a processar os chás cultivados no chazal do sítio Amamaro, em um dos chazais, porque também, além, tanto quanto a Maia quanto o sítio Shimada, o sítio Amamaro também tem alguns chazais, alguns jardins de chás, tá? E aí, gente, no mesmo ano, eles começam a receber um turismo rural, tá? Dentro ali do bairro da Raposa. E a Miriam, em 2017, ela viaja para o Japão. Ela faz um intercâmbio cultural para o Japão, no Japão. E nos últimos dias desse intercâmbio, a Miriam recebe a oferta de realizar algumas atividades, de aprender algumas atividades. Entre essas ofertas, entre essas possibilidades, ela poderia visitar uma fábrica de chá verde e conhecer o processamento. O que vocês acham que a Miriam escolheu? Ela foi para a fábrica de chá verde e ela aprendeu tudo. Ela, inclusive, processou um chá verde lá no Japão. E, gente, a Miriam, quero muito que cada um que esteja aqui tenha a possibilidade de conhecê-la. Ela anotou tudo. Ela aprendeu tudo que ela podia aprender. Ela veio para o Brasil. O que a Miriam fez? Ela passou para o seu Kazu e ela mesma processou um chá verde com as nossas plantas aqui. E ela estava até contando na última live que a gente fez juntas, que ela fez uma degustação às cegas com alguns engenheiros que faziam parte do sistema agroflorestal e tudo mais. E a Marrete está falando aqui, política de dólar 1 por 1. Também teve tudo isso, né? Que a gente comentou do plano Collor e tudo mais, né? Marrete teve todas essas questões. Uma crise, né? Uma crise no sentido de que a gente tem literalmente aí uma mudança muito drástica de cenário econômico e da cultura. Voltando. E aí, o que acontece? A Miriam, então, fez uma degustação às cegas. E eu achei muito incrível ela contar isso pra gente anos depois, que ela fez. Ela, então, processou o chá verde lá no Japão e trouxe esse chá verde com ela e processou um chá verde com as plantas dela aqui no Brasil. E ela disse que deu os 2 chás, ofereceu os 2 chás para esses agrônomos degustarem e não falou qual que era qual. Não falou qual que era do Japão e qual que era do Brasil. E todo mundo provou e depois, no fim dessa degustação, ela perguntou qual que eles tinham gostado mais, qual que eles comprariam. E foi unânime, todos eles disseram que comprariam o chá que ela havia processado aqui no Brasil com a Camellia sinensis aqui do Brasil, do bairro da Raposa, do sítio dela de seu Kazu. E isso trouxe para ela uma outra visão.
E Renata, como é que ela chegou? Como é que vocês ficaram sabendo da Miriam e do seu Cazu? No final da rota, em 2017, nós estávamos na pousada, a organização estava na pousada, e o Milton da Maia, novamente, chegou com o seu Cazu e falou: olha, esse aqui é seu Cazu, ele mora no bairro da Raposa, uma comunidade muito forte aqui no município de Sete Barras, vizinho, e ele está produzindo um chá verde artesanal SAF, agroflorestal. Não preciso dizer muita coisa, né, gente? Sítio Amamara faz parte da rota e com muita alegria, na verdade, de forma muito intensa, tá? Tanto quanto o sítio Shimada, eles também fornecem no varejo e no atacado, com a mesma regra ali de label do sítio Shimada, tá? Eles têm então o verde e o preto. São ortodoxos, sim, por mais que eles tenham essa finalização na máquina do seu tomil, mas existe uma peneira, existe toda uma seleção de chás das folhas, né, no final, para que esse chá ele seja entregue dentro de um padrão, tá? Eles não têm um certificado de orgânico no Brasil, mas eles são cultivados dentro de um regime agroflorestal. Como a Heloína, uma grande amiga nossa, fala, o chá do sítio Yamamaru, ele é literalmente um banho de floresta para quem consome, né? E eu deixo aqui, 1h30 depois, o meu muito obrigada a quem acompanhou, e que durante, né, o nosso caminho do chá a gente possa plantar uma mudinha que seja de chá brasileiro no coração, para que a gente possa, por fim, trazer valorização, para que a gente possa trazer a voz do que é nosso, a voz desse chá, literalmente para que a gente possa plantando essas sementinhas, né? Eu tenho certeza que de um em um, de pouco em pouco, a gente vai chegar lá. A gente já chegou lá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou disponível para dúvidas, tá? No Instagram da Infusorina. E a Semana do Chá continua, tá? Para quem quiser ir na Rota do Chá, a gente tem as últimas vaguinhas ali no último lote. A rota vai acontecer do dia 3, na noite do dia 3, uma quinta-feira, até o final de domingo, no dia 6, lá em Registro. A gente visita todas essas famílias, a gente colhe, a gente processa os chás, a gente tem um nível de educação sem igual, porque nós temos o aporte de Yuri Hayashi, Escola de Chá em Baú, trazendo toda a parte de workshops e conhecimento, além dessas vivências que elas não têm preço, né? A rota ela costuma ser um divisor de águas. E se vocês quiserem acessar os chás dessa família, a gente está com desconto em prol da Semana do Chá, só usar o cupom Semana do Chá no site da Infusorina, seja no varejo, no atacado. E eu tô sempre aqui para poder falar para vocês sobre esses chás, sobre outros, tá? Ju, obrigada. Rô, muito obrigada. Um beijo enorme para vocês e até breve.